Mas agora a gente já vai pro relato de hoje, que é este daqui, ó, caso de possessão real. Alguém ficou possuído aqui. Então vamos ver essa história. Olá, Ana, e a todos do canal. Resolvi enviar esse relato após ouvir um relato chamado A Entidade, que eu estava ouvindo agora há pouco. E esse relato me fez lembrar de algo que aconteceu aqui perto de casa, em uma casa pequena que foi construída pelo meu pai, perto da casa onde a gente mora até hoje. E foi dada ao meu avô, para ele morar com a sua então esposa na época. Eu não sei bem explicar. Eu nunca gostei nem de me lembrar do que eu vou contar agora. Mas ao ouvir o relato que eu disse, a entidade lá, a lembrança me veio muito nítida. Apesar de não ter sido comigo o que aconteceu e eu mesma nem ter presenciado, graças a Deus, eu tenho, Ana, uma certa sensibilidade, sabe, para essas coisas sobrenaturais. E curiosidade também. Porém, não tenho a mínima vontade de vivenciar qualquer coisa. Hein? Bom, sempre que eu ouço os relatos do programa, eu dou graças a Deus por não vivenciar nada assustador. Eu vejo alguns vultos andando aqui pelo quintal de casa, mas acredite, eles não me assustam. E percebo que não estão aqui para fazer o mal. Sei lá. Outra hora eu escrevo contando sobre isso, mas eu não vejo isso bem como um relato interessante, sabe? Muito menos assustador, como muitos que eu ouço aí no canal. Eu gosto muito de você e do seu esposo. Eu os admiro muito. Pegaram algo assim tão simples e transformaram em um super negócio. Vejo os produtos da loja e acho super 10. Principalmente os produtos de alienígenas. Eu gosto dos almanaques do Matheus, mas eu amo ouvir os relatos narrados por você. Não se chateie, Matheus. A Ana me faz lembrar as minhas avós e me faz lembrar a minha avó e a minha mãe, quando me contavam relatos de lobisomem, do Saci Pererê e outros quando eu era criança. Agora chega, eu falo demais. Agora que começa o relato dela, tá? Então na verdade é um outro título ainda aqui dentro. O casal foi possuído por uma entidade enviada pela ex-namorada do rapaz. O casal foi possuído? Vamos ver. Agora sim o relato. Eu não vou citar nomes e se o fizer já estarão trocados, por questão de respeito a todos que vivenciaram essa situação. Eu vou contar conforme eu me lembro do que me foi passado. Bom, eu não lembro o ano desse ocorrido, nem faço questão também. Em minha família, lembrar disso é extremamente chocante para todos os que vivenciaram a situação. O meu avô paterno se separou da minha avó e casou com uma senhora, que vou chamar aqui de Zefa, de origem estrangeira, uma pessoa de uma docilidade sem igual. Meu avô, segundo meu falecido pai, era um homem muito difícil, genioso, sabe? Entre outras coisas. E essa senhora, então madrasta do meu pai, morava com meu avô fora do Brasil. Porém, quando meu avô envelheceu, o meu pai o trouxe para morar aqui, próximo à nossa casa, e construiu para ele e para sua então esposa uma pequena casa perto daqui. Meu avô faleceu e ela, dona Zefa, e seus filhos ficaram morando na casa. Meus pais tinham muito respeito e consideração por ela, então não se incomodavam deles continuarem morando lá. Eles os tinham assim como da família mesmo. Seus filhos cresceram, um deles casou-se e morava próximo a ela. Os outros continuavam morando com ela. Um deles, um rapaz, começou a ter um rolo com uma mulher. Vou chamá-la aqui de Maledite. Olha só, e no fim um relato de Maledite? Laia, mas tudo bem, tá em tempo. Vou chamá-la aqui de Maledite. Talvez ela até fosse uma Maledite. Talvez sim, talvez não, né? Não sei. Talvez ela, na razão dela, fez o que fez, mas como uma resposta a um sentimento ferido, talvez. Vocês sabem, né? Uma mulher apaixonada, traída e desprezada pode ser capaz de muita coisa. Assim se criam maledites. Bem, o rapaz saía com ela e se divertia.
na cabeça dele, né? Talvez ela sabia que ele estava apenas aproveitando o momento. Eu, porém, imagino que na cabeça dela se passava o seguinte, que era um namoro sério e firme. Mas não era bem o que ele demonstrava, não. Até porque todos só descobriram que eles saíam quando souberam que ela estava grávida e depois de tudo que ocorreu. Mas a gente já vai chegar lá daqui a pouco. Então, como para ele nada do que acontecia entre eles era sério, ele acabou conhecendo uma outra moça que morava na mesma rua que ele e havia se mudado para lá meses antes. Os dois começaram a trocar olhares, dos olhares começaram a conversar, das conversas surgiu uma amizade e logo virou um namoro. Namoro mesmo. E aí sim ele assumiu. Esse namoro ele assumiu. E andava com ela para cima e para baixo, de mãos dadas, trocando sorrisos, e ela ia na casa dele, e ele ia na casa dela, e por aí vai, um namoro normal. Mas e a Maledite? Claro, se sentiu traída e desprezada, não é para menos, né? Ela já saía com o cara há tempos, dormia com ele vivia na casa dela, sem ninguém da família ou amigo saber. Mas o safadinho passava altas noites lá. E ainda por cima, ele a trocou sem a mínima satisfação por uma outra mulher bem mais nova que ela. E segundo boatos corriam ali na época, mesmo já namorando a fulana, ele ainda ia fazer umas visitinhas safadas lá na casa da Maledite, sem a namorada inocente imaginar. E lógico, a Maledite, ao descobrir tudo aquilo, montou o circo e chutou o pau da barraca para ver a lona cair e acabar com a farra. A Maledite foi tirar satisfação daquela história com a fulana. Que negócio era aquele de namoro sério, se o namorado já era dela? O fulano entrou no meio e pronto, barraco armado. Foi grito, choro, empurrão e isso se repetiu umas 3 ou 4 vezes. A Maledite jogou na cara de todo mundo que eles estavam juntos há tempos e que ele ainda ia na casa dela quase todos os dias para furufunfar e dormir com ela. O fulano não sabia onde enfiar a cara. A fulana só chorava, coitada. Ela também era enganada, né? Pois a fulana nem sonhava com essa situação entre a Maledite e o fulano. Porém, o fulano jurou de pé junto que não, jamais, essa história tinha acabado e que ele tinha ido lá sim, mas foi só para conversar e ajustar as coisas e explicar que ele conheceu outra pessoa. E a Maledite? No 3º ou 4º barraco em frente à casa da fulana, a Maledite gritou em alto e bom som: "Estou grávida! E ou ele me assume e casa comigo, assumindo o nosso filho, ou isso vai terminar em morte." Gente do céu, vá mexendo com os outros, almarada aí, achando que estão abafando. Vai, olha lá, ó. Pronto, veredito foi dado. Mas também, né, tá bom que a Maledite tava brava, mas fazer o cara se casar nessa situação não é legal também. Vai ser, você já sabe que vai ser assim, fazer o quê? Tem que conformar, ver que você acabou ficando com um traste e manda embora, dá tchau e cria sozinha. Mais negócio do que antes só do que mal acompanhado. Mas vamos lá, continuando. Veredito foi dado. Relatório da situação, o fulano achou que a Maledite era blefando, ignorou. Conseguiu manter o namoro com a fulana e vida que segue. E ele e a fulana decidiram que iam se casar e adotar o menino, filho da Maledite. Gente, essa situação eu nunca ia esperar. É interessante, mas tipo, a Maledite vai dar o filho dela? Eu não dava, mas nem a pau. Fizeram o noivado e combinaram toda a situação do casório.
E para já segurar a fulana de vez, o fulano levou ela para morar logo com ele e decidiram que se casariam uns meses depois, quando tudo estivesse pronto. O fato cabuloso é o seguinte: certo dia, à tarde, estavam lá fulano, fulana e seus irmãos na casa da mãe, Dona Zefa, quando algo muito estranho começou a acontecer. O fulano bebeu 2 latinhas de cerveja apenas e estava sentado na varanda conversando com todos quando começou a passar mal e pediu que o levassem para o quarto. Chegando no quarto, o fulano piorou. Começou a falar coisa com coisa e ter umas atitudes esquisitas e fazia sinais de que ele ia vomitar e desmaiou. Os irmãos o ergueram e resolveram levá-lo ao hospital. Ana, quem diz que os 3 irmãos conseguiram tirá-lo para fora da casa? Ele acordou e continuava esquisito. Falava enrolado, gritava, se contorcia, xingava, empurrava os outros e todos pensavam que ele estava surtando. Chamaram então o meu irmão, que era amigo dele, para tentar ajudar e ver se conversava com ele e o convencia a ir ao hospital. Os 4 homens tentavam tirá-lo para fora do portão da casa e colocá-lo no carro. Ele arrastava os 4 homens de volta para a sala da casa, até que todos, cansados, desistiram. E o fulano sentou, se contorcendo no sofá da sala e com um jeito muito estranho. Olhos virados para cima, falava coisas que ninguém entendia, ora com a voz normal, ora com uma voz grossa, e gritava, soltando uns grunhidos, babando, rangendo os dentes. A essas alturas, já tinha vários outros parentes da minha família lá, tentando entender o que se passava com o fulano. Até que, de repente, alguém presente disse assim: "Eu acho que o fulano está possuído." 3 saíram e foram atrás de um padre ou um pastor. E chegaram um tempo depois com um pastor. E o pastor começou a conversar calmamente com o fulano. E quando o pastor o convidou para ouvir uma passagem da Bíblia, o fulano catou a Bíblia e jogou no chão. Riu da cara do pastor e disse que ali ele não poderia fazer nada. E com uma voz muito estranha, numa mistura de chiado e gritos, ele disse: "Ele é meu. Vou levá-lo comigo e ninguém poderá me impedir. Hoje ele vai comigo!" E ria muito alto, assustadoramente. Nesse ponto da situação, todos os presentes perceberam que aquilo ali não era nada de brincadeira, não. O fulano ficava de pé e com uma força muito esquisita e de um modo mais feio ainda, ele se segurava na parede com as mãos para trás, como se estivesse colado na parede. E o pastor rezava e pedia para que todos rezassem também. Meus parentes choravam e tremiam de medo, e o pastor pediu que quem estivesse com medo que saísse de perto. E de repente, eu não sei como já havia várias Bíblias ali e todos rezavam, e o fulano lá gritando que todo mundo ia com ele para o inferno, o pastor fez orações e perguntou o nome de quem estava ali. Ana, eu tenho muito medo de dizer isso, e acredite se quiser, ele disse: "Somos muitos." Nesse momento ele desmaiou. E a fulana, que estava até então ao lado do fulano, tentando ajudá-lo, começou a apresentar todo o comportamento do fulano. As mesmas coisas que ele fazia, era ela quem estava fazendo agora. Ela virava os olhos, gritava com uma voz grossa, ria. A moça, que sempre teve um comportamento quietinho e tímido, parecia agora uma louca, com gestos obscenos e palavrões, e dizia que todos ali eram um bando de hipócritas e pecadores e que esse casal não iria ficar junto nem no inferno, que os levaria naquele momento e que mostraria tudo que era capaz. O pastor questionou e lhe deu a ordem de dizer em nome de Jesus quem era que estava ali, o que queria e quem o enviou. Qual não foi a surpresa quando ela,
respondeu, depois de muitos gritos e muita oração do pastor, que quem estava ali eram as 7 legiões, que veio com a ordem de matar o fulano e a fulana, e não sairia dali até conseguir. E disse: quem me enviou foi a Maledite, que me chamou no terreiro dela e me prometeu a alma para eu levar esses 2 comigo, pois eles haviam destruído sua vida. Ninguém sabia, Ana, mas a Maledite fazia parte de um terreiro lá, que era muito conhecido até na região, por trabalhar com magia negra e invocação de entidades pesadas, digamos assim. O pastor foi embora de madrugada já, depois de deixar o fulano e a fulana conscientes e muito assustados também, depois de ver todo aquele pessoal ali rezando e com as caras de horror e susto, depois de toda aquela situação muito assustadora, né? A fulana chorava muito, assustada, e perguntava o que aconteceu, por que todo aquele povo estava ali. O pastor não saiu antes de abençoar toda a casa e prometer que voltaria todos os dias durante aquela semana para visitá-los e ver como eles estavam. O casal passou a ir à igreja desse pastor para receber bênçãos e orações. Eles se casaram na igreja naquela mesma semana. A Maledite sumiu até ganhar o bebê e o fulano ganhar o direito de guarda da criança. O fulano e a fulana se casaram depois no civil e criaram realmente a criança, que hoje já é adulta. Desculpa, Ana, o relato ser longo, espero ter conseguido passar todo o fato com o máximo de clareza possível. Muitas bênçãos a você e a sua família, obrigada por contar o relato em seu canal, ficarei muito feliz de poder ouvi-lo ser contado por você. Agora só para mim, dá licença. Então, peraí, mas para Maledite perder a guarda do filho, eles conseguiram provar que talvez ela estivesse ali meio fora de suas faculdades mentais, eu não sei, né? Eu acho que não é fácil assim você perder a guarda de um filho, ainda mais a mãe, né? Hoje em dia, eu acho que isso tá até mais equilibrado, vamos dizer assim. O pai pedia a guarda, a mãe também, sabe? Mas eu acho que um tempo atrás pendia muito mais, eu acho que pra mãe a guarda. Não sei, se eu estiver falando besteira, me corrijam. Mas assim, é que eu quero dizer aqui que não é fácil você simplesmente falar: eu quero meu filho pra mim, tá? Então eu vou tirar dela e vou dar pra vocês, né? E aí, era dele mesmo a criança, provavelmente era dele. Mas assim, por que ela perdeu a guarda? Né? Teve algum motivo, que ela não tinha condição ali, sei lá do que jeito que foi, ela perdeu a guarda da criança. Não é que eles cuidaram mesmo e adotaram menino? Menina, não sei, menino? É uma criança, não sei se é menino ou menina. Mas, gente, mas no fim, então, acabou bem. Acabou bem, eles se recuperaram, cuidaram da criança e tudo se normalizou. Mas acredito que a Maledite é que vai sofrer agora com o retorno, ou já sofreu, né? De tudo isso que ela mandou. Assim, foi Maledite? Foi. Ela foi... foi errado o que ele fez também? Foi, né? Ele... foi bem cachorrão com ela. Mas aí a mandar acabar com os dois, a moça não tinha nada a ver com o pato, a moça também foi enganada, sabe? É que sobe aquela raiva, a pessoa perde a razão, perde o sentido de tudo e só quer vingança, a qualquer custo, né? Por isso que a gente tem que deixar a poeira baixar. Não agir na cegueira da raiva, porque você vai fazer besteira. Deixa, respira, deixa passar um tempo, aí depois, com a cabeça mais fria, depois de pensar bem, aí você toma as decisões. Vão ser decisões mais sábias.
tanto para um quanto para outro. Porque na explosão do momento, filho, você quer torcer o pescoço, com certeza. E eu não tiro a razão, eu também. Vá saber o que você faz na hora da explosão, né? Por isso que tem que ter o controle. Não sei se eu tenho controle, mas tem que ter o controle.